Olá, eu sou Anderson Júnior, sou do quarto período de Engenharia de Produção na Uniredentor Polo de Itaperuna e esse vídeo é referente à metodologia ativa de Física 3. A gente vai falar hoje sobre corrente elétrica e no final vai ter um experimento prático em relação a esse assunto. A minha equipe é formada por mim, Anderson Francis Suzano Júnior, que faço Engenharia de Produção, também a Júlia de Melo Bartolazzi, Engenharia de Produção, Lucas Pensinato Barbosa, Engenharia Civil, e o Samuel Neves Rosa Pinheiro, que também faz Engenharia de Produção, e a nossa professora é a Amanda Camerini Lima. Falando um pouco sobre a corrente elétrica, o que seria? A corrente elétrica é um fenômeno causado pelo fluxo ordenado de elétrons. A gente tem ali duas imagens. A primeira imagem representa um condutor sólido sem a DDP aplicada, gerando um fluxo ali desordenado dos elétrons, que é um processo natural devido à agitação das moléculas. E na segunda imagem, embaixo da primeira, a gente vê o mesmo condutor elétrico, só que dessa vez com uma DDP aplicada em suas extremidades, gerando assim um fluxo ordenado dos elétrons. Esse movimento a gente chama de corrente elétrica. Falando um pouco sobre a intensidade dessa corrente. A intensidade da corrente é representada pela letra I e é uma grandeza que mede a quantidade de carga elétrica que passa por um condutor em um determinado tempo t. Ali a gente tem uma formulazinha que a gente vai usar, que é I, a intensidade da corrente, é igual a Q, que é a carga da corrente elétrica, delta T, que é o tempo. A corrente elétrica é dada em amperes, a carga elétrica é dada em coulomb e o tempo é dado em segundos. Agora a gente vai falar um pouco sobre o sentido da corrente elétrica. O sentido real da corrente é o movimento dos elétrons do polo negativo para o positivo. E tem também o sentido convencional da corrente, que é o movimento hipotético do polo positivo para o polo negativo. Ali embaixo a gente tem uma representação disso. Falando um pouco sobre o circuito elétrico. Para que haja um fluxo ordenado de elétrons, precisa-se de um circuito elétrico. E esse necessita de três elementos, que é a fonte, o condutor e a carga. Na imagem a gente tem esses três elementos. A fonte ali embaixo, que seria onde tem a energia, né, a fonte de energia elétrica da carga. Tem o condutor, que seria o cabo, o fio, que vai levar essa energia até a carga. E a carga, ali no caso, seria especificamente a lâmpada. E agora falando sobre a resistência elétrica. A resistência elétrica é a dificuldade do movimento dos elétrons que se colidem com os materiais condutores do circuito. Essa grandeza pode ser calculada por uma fórmula. Ali a gente tem a fórmula, que é R é igual a V sobre I. O R seria a resistência dada em ohm. O V seria a diferença de potência dada em volts. E o I seria a corrente dada em amperes, que a gente viu lá atrás. Também podemos destacar a segunda lei de Ohm, que trata-se do cálculo da resistência considerando a estrutura atômica do material, a secção transversal do condutor e o comprimento do mesmo. Ali a gente tem uma fórmula, R é igual a P vezes L sobre A. R seria a resistência em ohm, P seria a resistividade do condutor, ohm por metro, L seria o comprimento do condutor em metros, e A seria a área da seção transversal do fio, em metros quadrados. E do lado ali a gente tem também uma tabelinha de resistividade de alguns materiais à temperatura ambiente, que seria 20 graus Celsius. A gente tem alguns materiais como a prata, o cobre, o alumínio, que tem uma maior resistividade, e lá embaixo uma menor, como o manganês, o silício e também o vidro. Agora a gente vai para o experimento prático desse assunto de corrente elétrica. Vocês vão acompanhar agora com a Júlia e com o Samuel. Olá, eu sou a Júlia e ele é o Samuel. Nós somos estudantes de engenharia de produção, estamos no quarto período e viemos apresentar a parte prática
da nossa metodologia ativa 2 de Física 3. Nós vamos explicar como é que funciona uma corrente elétrica. Então, aqui a gente pegou um tubo de borracha, colocamos 2 pilhas aqui, lado negativo, lado positivo, e fizemos um circuito elétrico. Aqui os elétrons saem de um polo e vai para o outro polo, só que aqui no meio a gente colocou uma resistência, o que dificulta a passagem desses elétrons, que é o nosso LED. Essa resistência, ao ser conectado os 2 fios, pode apagar a luz, obrigado, faz com que gere energia no LED, assim acendendo a luz.